Canal Rastros do Medo. História: O Morto da Cova Rasa, a lenda sombria de Sertãozinho. Vamos mergulhar em uma história que ecoa pelos vales secos e pelas noites estreladas do nosso Nordeste. A lenda do Morto da Cova Rasa. Preparem-se, pois. O que vocês ouvirão agora pode fazer seus corações saltarem e seus pelos se arrepiarem, pois essa não é uma história para os fracos. Em algum lugar do sertão pernambucano, aninhada entre a caatinga retorcida e os rios de pouca água, jazia a pequena e esquecida vila de Sertãozinho. Não era um lugar marcado nos mapas grandes, mas era profundamente gravado na memória de seus moradores, não apenas por suas belezas rústicas, mas por um terror que se deitava sob a terra e se erguia com a escuridão. No ano de 1948, quando a seca castigava a terra e a esperança parecia murchar como a vegetação, um forasteiro chegou a Sertãozinho. Ninguém sabia de onde viera, nem para onde ia. Era um homem alto, de semblante fechado e olhos vazios, que pareciam carregar o peso de 1000 noites sem sono. Seu nome, se é que tinha um, jamais foi revelado. Os poucos que tentaram se aproximar sentiam um arrepio na espinha e um frio na alma. Ele não falava, apenas observava, e seus passos, curiosamente, não deixavam marca na poeira. O forasteiro, ou o silêncio, como alguns o apelidaram, não procurou abrigo na hospedaria da dona Josefa, nem na casa de nenhum morador. Ele preferiu a solidão árida do pequeno cemitério local, um pedaço de terra esquecido nos confins da vila, onde as cruzes de madeira estavam tortas e o mato crescia desordenado. Ali, no ponto mais isolado e abandonado, ele começou a cavar. Não era uma cova comum. Era rasa, apressada, como se a terra rejeitasse aquele que ousava se deitar nela. Os poucos curiosos que espiaram de longe, escondidos entre os arbustos secos, viam o homem trabalhar sob o sol causticante, sem suar uma gota, sem demonstrar cansaço. Ele parecia uma sombra, dançando com a pá, e o som da terra sendo removida era o único que se ouvia em quilômetros. Uma aura estranha o envolvia, um cheiro de terra úmida e algo mais, algo putrefato, mesmo com a cova ainda vazia. A dona Clarice, a benzedeira mais antiga de Sertãozinho, uma mulher de sabedoria ancestral e olhos que viam além do véu da realidade, sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando soube dos atos do forasteiro. Ela chamou o seu neto, um jovem intrépido chamado Pedro, que apesar da pouca idade, já possuía a coragem de um vaqueiro experiente. "Pedro, meu filho", disse ela com a voz rouca, "esse homem não é daqui, e o que ele faz não é de Deus. Há uma sombra muito antiga se aproximando. Mantenha os olhos bem abertos, mas o coração trancado." Pedro, que sempre respeitou os avisos da avó, observou o forasteiro de longe. Viu-o terminar a cova e, sem mais nem menos, deitar-se nela. Os olhos do homem se fecharam e um sorriso gélido e quase imperceptível se formou em seus lábios. Parecia um sono profundo, mas Pedro sentiu que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, uma ventania atípica assolou o Sertãozinho, e o uivo do vento parecia carregar sussurros macabros. Na manhã seguinte, os moradores foram até o cemitério, levados pela curiosidade e por um pressentimento. A cova estava coberta, mas não com terra removida pela pá do forasteiro. Era como se a própria terra tivesse se fechado sobre ele, em uma tentativa desesperada de aprisionar o mal. Nenhum túmulo, nenhuma cruz, apenas um montículo de terra que parecia pulsar fracamente sob a luz do sol. Dali em diante, ninguém mais viu o forasteiro. Mas a paz não voltou a Sertãozinho. Longe disso. Com o cair da noite, uma sombra alta e esguia começou a ser vista perambulando pelos arredores do cemitério. Não era a sombra de um homem vivo, mas de algo que se arrastava, buscando algo que havia perdido. Era o morto da cova rasa. As testemunhas,
contavam histórias arrepiantes. O vaqueiro Seu Zé, conhecido por sua bravura e ceticismo, jurou ter visto uma figura esguia envolta em um sudário de poeira e escuridão, caminhando entre as sepulturas. Os olhos da criatura, ou o que restava deles, brilhavam com uma luz pútrida, e o ar ao seu redor ficava gélido, carregado com o cheiro inconfundível de sepultura. Seu Zé, um homem que não se dobrava nem para a onça, correu como nunca antes. Na vida, a lenda cresceu, alimentada pelo medo e pelas aparições cada vez mais frequentes. O morto da cova rasa não se contentava mais em ficar no cemitério. Começou a se aventurar pelas ruas de Sertãozinho nas noites de lua nova, quando a escuridão era mais densa e as sombras mais longas. As pessoas trancavam suas portas e janelas, benziam suas casas e rezavam para que a manhã chegasse logo. Os mais velhos contavam que a criatura buscava algo, talvez sua própria mortalidade, talvez um descanso que lhe fora negado, ou, quem sabe, almas para acompanhá-lo em sua jornada sem fim. As crianças eram as mais aterrorizadas. Seus pais as proibiam de brincar fora depois do anoitecer, e as histórias do morto da cova rasa eram contadas em sussurros, como um aviso sombrio. Pedro, o neto da benzedeira, cresceu ouvindo essas histórias. A curiosidade e a coragem herdadas de sua avó o impulsionavam a entender o que realmente aconteceu naquele cemitério. Ele começou a pesquisar, a conversar com os mais velhos, a reunir fragmentos de relatos, por vezes contraditórios, mas sempre convergindo para o mesmo ponto: o homem que se deitou em sua própria cova rasa. Foi então que Pedro descobriu um detalhe macabro. Aparentemente, o forasteiro não havia morrido de causas naturais. As lendas sussurravam que ele era um homem amaldiçoado, um renegado que havia traído um pacto sombrio com forças antigas, e que sua cova rasa era uma tentativa de fugir de uma maldição ainda maior. Outros diziam que ele era um feiticeiro das terras distantes, que havia vindo para Sertãozinho buscando um local onde o véu entre os mundos fosse mais tênue, e ali tentou uma transição, um renascimento macabro. A lenda dizia que a maldição sobre o morto da cova rasa o impedia de encontrar a paz. Ele estava preso entre a vida e a morte, eternamente vagando, buscando algo que nunca poderia alcançar. Sua presença sugava a energia da vida ao seu redor. Os animais adoeciam, as plantas murchavam, e os próprios moradores de Sertãozinho sentiam um cansaço inexplicável. Uma tristeza profunda que os invadia, especialmente nas noites mais escuras. Uma noite, Pedro, munido de uma lamparina e a coragem dos bravos, decidiu ir ao cemitério. Queria ver por si mesmo se a lenda era real, se aquela presença sombria ainda rondava. A lua nova estava no céu e a escuridão era quase palpável. O vento uivava como um lamento e os galhos secos das árvores pareciam garras esqueléticas, arranhando o ar. Ao se aproximar do cemitério, um cheiro fétido de carne em decomposição e terra molhada envolveu-o. O ar ficou pesado e o frio o fez tremer, não de medo, mas de uma sensação de algo antinatural. De repente, uma sombra se moveu entre as lápides tortas. Era alta, mais alta do que qualquer homem que Pedro já vira. Não tinha feições discerníveis, apenas a silhueta de um corpo esguio, envolto em um sudário de neblina e escuridão. Os olhos da criatura, 2 pontos de luz fosforescente, fixaram-se em Pedro. Um gemido baixo, um som que parecia vir das profundezas da terra, ecoou no silêncio da noite. Não era um gemido de dor, mas de uma agonia eterna. Pedro sentiu um medo paralisante, mas sua curiosidade era ainda maior. Ele recuou lentamente, sem tirar os olhos da figura. O morto da cova rasa começou a se mover, deslizando sobre a terra, sem tocar o chão, como uma assombração. Cada passo, ou melhor, cada arrastar de sua forma espectral, fazia o ar vibrar,
Com um frio intenso, a criatura parecia se esticar, seu corpo se contorcendo em ângulos impossíveis, como se estivesse em uma luta constante contra a própria existência. Pedro, com o coração disparado no peito, percebeu algo estranho. A criatura não parecia agressiva, mas sim perdida. Havia uma tristeza profunda em seu andar, um desespero que transcendia o horror. Ele sabia que a lenda não era apenas sobre um monstro, mas sobre uma alma condenada. Com a voz trêmula, Pedro ousou perguntar: "O que você busca?" O gemido se intensificou e a criatura parou. A luz em seus olhos pareceu vacilar por um instante, como se estivesse compreendendo a pergunta. O ar em volta de Pedro ficou ainda mais gélido e ele sentiu como se a força vital estivesse sendo sugada de seu corpo. A criatura ergueu uma mão espectral, apontando para a pequena cova rasa onde havia se deitado. Pedro entendeu. O morto da cova rasa não queria a paz, mas sim um retorno. Um retorno ao mundo dos vivos, para se vingar daqueles que o amaldiçoaram, ou talvez para concluir algo que havia deixado para trás. A maldição o impedia de descansar, e ele vagava sem fim, acorrentado ao seu próprio túmulo. Pedro sabia que não podia ajudar a criatura. Sua avó havia lhe ensinado que certas maldições eram profundas demais, antigas demais para serem quebradas por meros mortais. Ele se virou e correu aterrorizado, mas com a mente fervilhando de pensamentos. A lenda do morto da cova rasa era real, e sua dor era palpável. Os anos se passaram. A lenda do morto da cova rasa continuou a ser contada em Sertãozinho, passada de geração em geração. Muitos ainda juravam ter visto a figura esguia nas noites de lua nova, rondando o cemitério, com seus olhos fosforescentes a perfurar a escuridão. A aura de medo e tristeza nunca deixou a vila completamente. Sertãozinho se tornou um lugar onde o passado e o presente se misturavam com o sobrenatural. O cemitério, antes um lugar de descanso, virou um portal para o inexplicável. A história do forasteiro que cavou sua própria cova rasa e nunca mais encontrou a paz se tornou um aviso, uma história contada em sussurros nas noites de tempestade. E assim, a lenda do morto da cova rasa persiste, um lembrete sombrio de que algumas almas estão condenadas a vagar, presas entre os mundos, por uma eternidade de agonia e busca. Quem sabe, talvez neste exato momento, em algum cemitério esquecido do Nordeste, uma sombra esguia esteja perambulando, seus olhos vazios buscando algo que lhe foi roubado. E essa foi mais uma história que rastejou das profundezas do medo para o seu Rastros do Medo. A lenda do morto da cova rasa nos lembra que nem todo descanso é eterno e que algumas almas estão condenadas a um purgatório na própria terra que um dia as acolheu. Se você sentiu o arrepio na espinha e a curiosidade o impulsionou até aqui, por favor, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Seu apoio é o que nos ajuda a continuar desvendando os mistérios e as lendas mais aterrorizantes. E para não deixar a escuridão se dissipar, tem mais um vídeo do Rastros do Medo esperando por você. Ele está aparecendo na tela agora mesmo. Clique e continue sua jornada conosco. Até a próxima. E que suas noites sejam tranquilas, se é que conseguem ser depois de hoje. A sombra alongada. Os novos rastros do morto da cova rasa anos se esvaíram, como a água teimosa do riacho seco que serpenteava pelos arredores de Sertãozinho. A poeira do tempo tentou cobrir a memória do forasteiro e de sua cova rasa. Mas a lenda, essa erva daninha resistente, fincava raízes cada vez mais profundas no imaginário da vila. Os mais jovens ouviam as histórias contadas pelos avós à luz de candeeiros hesitantes, e mesmo aqueles que se diziam céticos sentiam um calafrio percorrer a espinha quando a noite caía sem estrelas. Dona Clarice,
A benzedeira de outrora já não caminhava entre os vivos, mas suas palavras, carregadas da sabedoria dos ancestrais, ecoavam na memória de Pedro. Agora ele era um homem feito, com a pele curtida pelo sol do sertão e os olhos que carregavam a seriedade de quem já confrontou o inexplicável. Pedro nunca se esqueceu da noite em que viu a sombra alongada no cemitério, a agonia silenciosa daquela figura espectral. Ele sabia, no fundo de sua alma, que a história do morto da cova rasa não havia terminado. Nos anos que se seguiram àquela noite fatídica, os avistamentos da criatura se tornaram mais esporádicos, quase sussurros na brisa noturna. Alguns diziam que ele havia finalmente encontrado a paz, que a terra o havia acolhido de vez. Mas Pedro não se deixava enganar pela aparente calma. Ele sentia uma inquietação persistente, como se uma tempestade estivesse se formando em um horizonte distante, e a tempestade chegou, silenciosa a princípio, insidiosa como a seca que outrora assolara Sertãozinho. Uma estranha letargia começou a se abater sobre a vila. Os animais, antes ruidosos, tornaram-se apáticos. As plantações que lutavam bravamente contra o solo árido pareciam perder a vitalidade. Um humor sombrio pairava sobre os moradores, um cansaço profundo que nem mesmo o sono reparador conseguia dissipar. As crianças foram as primeiras a sentir a mudança de forma mais aguda. Pesadelos vívidos as atormentavam durante a noite, e durante o dia seus risos se tornavam raros. Falavam em sussurros sobre sombras nos cantos dos quartos e sobre uma tristeza fria que as envolvia sem motivo aparente. Um garoto chamado Mateus, conhecido por sua vivacidade e curiosidade insaciável, começou a desenhar figuras esguias e sombrias em seus cadernos. Quando sua mãe, Dona Antônia, lhe perguntava o que eram aqueles desenhos, ele apenas apontava para o vazio com os olhos arregalados e murmurava: "Ele está olhando, ele está sempre olhando." O padre da pequena igreja local, Padre Bento, um homem de fé inabalável, percebeu o declínio no espírito da comunidade. As missas, antes cheias de fervor, agora eram marcadas por um silêncio pesado e olhares vazios. As pessoas pareciam carregar um fardo invisível, uma angústia que não conseguiam expressar em palavras. Intrigado e preocupado, Padre Bento procurou Pedro. Sabia da sua experiência no cemitério anos atrás e da sua ligação com as antigas histórias da vila. "Pedro", disse o padre com a voz grave, "algo de muito ruim está acontecendo em Sertãozinho. Sinto um peso na alma das pessoas, um frio que não é deste mundo. Você sabe de algo?" Pedro hesitou por um momento. Reviver aquela noite no cemitério ainda o causava arrepios, mas a preocupação sincera nos olhos do padre o convenceu a falar. Ele relatou o encontro com o morto da cova rasa, a sensação de angústia e a busca incessante que pairava sobre a criatura. Padre Bento ouviu atentamente, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. "Uma alma em tormento", murmurou ele. "E essa tormenta está se espalhando pela nossa vila." Juntos, Pedro e Padre Bento decidiram investigar. Começaram a visitar os moradores, ouvindo seus relatos, buscando padrões e conexões. Descobriram que os sintomas de letargia e tristeza se intensificavam com o cair da noite, especialmente nas proximidades do cemitério. Pedro relembrou as palavras de sua avó sobre a cova rasa, sobre como a própria terra parecia ter rejeitado o forasteiro. Ele começou a suspeitar que talvez a cova não fosse uma prisão, mas sim um ponto de âncora, e que a criatura estava de alguma forma se fortalecendo, expandindo sua influência para além dos limites do cemitério. Uma noite, Pedro teve um pesadelo, vívido.
Viu o forasteiro deitado na cova rasa, mas desta vez seus olhos estavam abertos, fixos em um ponto distante. Uma sombra escura emanava dele, como uma fumaça densa que se espalhava pela terra, sufocando a vida ao seu redor. No sonho, Pedro sentia a mesma angústia fria que havia sentido no cemitério, mas agora ela era muito mais intensa, quase insuportável. Ao acordar, banhado em suor frio, Pedro soube que precisava retornar ao cemitério. A ameaça não havia desaparecido. Ela estava apenas se tornando mais forte, mais presente na vida de Sertãozinho. Naquela mesma noite, sob a luz pálida de uma lua crescente, Pedro e Padre Bento se dirigiram ao cemitério. Levaram consigo água benta, um crucifixo e a fé inabalável de que poderiam enfrentar qualquer mal que ali residisse. O cemitério estava estranhamente silencioso. O vento não soprava e nem mesmo os grilos cantavam. Uma névoa rasteira pairava sobre as sepulturas, dando a tudo uma aparência fantasmagórica. Ao se aproximarem da cova rasa, uma sensação de frio intenso os envolveu, como se o próprio ar estivesse gelado até os ossos. No local onde a cova rasa deveria estar, havia apenas um montículo de terra batida, sem nenhuma marca distintiva. Mas Pedro sentia com uma certeza visceral que era ali que o mal se concentrava. De repente, um som fraco, como o arrastar de correntes, quebrou o silêncio. A névoa pareceu se adensar e uma sombra começou a se formar entre as lápides. Era a mesma figura esguia que Pedro vira anos atrás, mas agora sua presença era muito mais forte, quase palpável. Os olhos da criatura brilhavam com uma intensidade sinistra e um gemido gutural ecoou pelo cemitério. Desta vez, não havia tristeza em seu som. Apenas uma raiva fria e um desejo voraz. Em nome de Deus, o que você quer? Padre Bento exclamou, erguendo o crucifixo. A sombra hesitou por um instante, como se a luz do crucifixo a repelisse. Mas logo, a raiva em seus olhos se intensificou e ela avançou, deslizando pela névoa. Pedro percebeu que a criatura não buscava descanso, mas sim poder. A cova rasa não era uma prisão, mas um ponto de contato. E a letargia que se abatera sobre Sertãozinho era o resultado de sua influência crescente, drenando a vitalidade da vila para se fortalecer. Precisamos detê-lo aqui, disse Pedro, sua voz firme apesar do medo. Se ele sair do cemitério, não haverá mais esperança para Sertãozinho. O confronto que se seguiu foi aterrorizante. A sombra investia contra eles, e cada aproximação parecia sugar a energia vital de seus corpos. Padre Bento recitava orações com fervor, aspergindo água benta na direção da criatura que recuava com um chiado de agonia. Pedro, lembrando-se das histórias de sua avó, pegou um punhado de terra do próprio montículo da cova rasa e a lançou contra a sombra. Para sua surpresa, a criatura gritou, um som lancinante que ecoou pela noite e recuou ainda mais. A terra! Gritou Pedro para o padre. Ele está ligado à terra da cova. Juntos, eles concentraram seus esforços na área da cova rasa. Padre, Bento continuou a orar e a usar a água benta, enquanto Pedro lançava punhados de terra contra a sombra sempre que ela se aproximava. A criatura se contorcia e gritava, sua forma espectral parecendo se dissipar sob o ataque combinado da fé e da terra amaldiçoada. A batalha durou o que pareceu uma eternidade, mas aos poucos a intensidade da presença maligna começou a diminuir. Os gemidos se tornaram mais fracos, a sombra menos densa. Finalmente, com um último suspiro gélido, a figura espectral pareceu se dissolver na névoa, que então começou a se dissipar sob os primeiros raios da manhã. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas desta vez não era um silêncio de medo, mas de alívio. O ar parecia mais leve e uma tênue sensação de esperança começou a retornar a Sertãozinho.
Pedro e Padre Bento sabiam que a ameaça poderia não ter sido completamente erradicada, mas, por ora, haviam conseguido repelir a sombra do morto. Da cova rasa, eles entenderam que a lenda não era apenas uma história para assustar crianças, mas um aviso constante sobre as forças obscuras que podem se enraizar em lugares esquecidos. Nos dias que se seguiram, a letargia que pairava sobre Sertãozinho começou a se dissipar. Os animais recuperaram sua vivacidade. As plantas voltaram a crescer com vigor e o riso das crianças ecoou novamente pelas ruas da vila. Pedro e Padre Bento decidiram que o cemitério precisava ser cuidado, que a memória daqueles que ali descansavam deveria ser respeitada. A cova rasa foi marcada com uma cruz simples de madeira, um lembrete silencioso do terror que ali residira e da vigilância constante que seria necessária. A lenda do morto da cova rasa não desapareceu, mas ganhou uma nova camada. Agora era também uma história de coragem e de fé, de como uma pequena vila do sertão se uniu para enfrentar uma sombra ancestral. E Pedro, o menino que uma vez observou o forasteiro cavar sua própria sepultura, tornou-se um guardião silencioso, sempre atento aos rastros do medo que pudessem surgir nas noites escuras de Sertãozinho. Ele sabia que, enquanto a memória da cova rasa permanecesse viva, a sombra alongada poderia, um dia, tentar se erguer novamente. E ele estaria lá pronto para enfrentá-la mais uma vez. Afinal, em lugares como Sertãozinho, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos parecia tão tênue, as lendas não eram apenas histórias, eram avisos. E os rastros do medo nunca desapareciam por completo.